Pois bem, né? Mais um tópico daquela nossa saga de separação de variáveis. Agora, um problema que vai misturar a modelagem matemática. Você aproveita e já lembra um pouco de como modela matematicamente alguns problemas físicos. Então tá bom, trago para você esse exemplo. Primeiro só a parte da modelagem. Eu digo o seguinte, tem uma chapa quadrada de lado L, uma chapa quadrada metálica, por exemplo, de lado L. Eu digo que ela está em regime permanente e dou essas condições para as faces dessa chapa. Eu digo que a face inferior tem temperatura modelada por seno x, a face superior modelada por 3 seno x e as laterais a temperatura está sempre zerada. E quero que você modele para mim esse problema. Tá bom. Primeira coisa, primeira informação dada é que a chapa quadrada de lado L. Isso traz para você algumas ideias no plano aqui. Ó. Vou desenhar a chapa quadrada de lado L. Ó. Em xy. Significa que são variáveis no nosso problema x e y. Tá? E o lado aqui é L. Tá? Aqui um lado L. Ok. Dizer que o regime é permanente é dizer que ele não depende do tempo. Então o tempo não é uma variável. Em outras palavras, o de t é zero. O de t, que é a derivada da temperatura em função do tempo, é zero porque o regime é permanente. Muito bem. A face inferior tem temperatura modelada por T igual a seno x. A face inferior é toda essa face aqui de baixo. Ó. Se você reparar bem, a gente pode referenciar ela assim. Ó. A temperatura U daquela face. Nota que o y está sempre zero. E a gente vai variar o x. Ó, a temperatura U dessa face... Errei o lugar do zero, né? O x está variando e o y está sempre zerado. E isso aqui é seno x. Ah, tá. Então a maneira de você escrever essa modelagem é dizer que U com x variando mais o y fixado em zero é seno x. Modelou a face inferior. A face superior, quem está fixo ainda é o y e ele está fixo em L. Né? Ó, ele é fixado em L e o x está variando. Isso é 3 seno x? Então, o xl é 3 seno x. As faces laterais agora, olha, quem está parado agora é o x. Nessa que eu estou desenhando a temperatura, está em função de L, que o x fica parado em L, e você varia o y. E isso é zero. Ok, vou escrever aqui. Quando o x está cravado em L, mas o y fica variando, é igual a zero. Que também é zero a outra face. A outra face, ó, o x está cravado em zero, só que o y varia. Tá? Então, isso aqui é o U0y e isso está zerado. Muito bem. Isso tudo são condições de contorno e ainda falta você escrever a equação do calor. A equação do calor é U de t é um alfa que multiplica o laplaciano das coordenadas xy, né? Laplaciano de U. Bom, o t é zero. Então, zero é um alfa que multiplica. Laplaciano é soma das derivadas segundas, né? Ó, y. Bom, esse alfa não vai importar para nada porque a gente sabe que tem que dar zero, então isso aqui é zero. Então, a modelagem é essa. Derivada segunda em x mais derivada segunda em y dando zero. Aí, condições de contorno. Nessa face está assim, seno x, nessa face está 3 seno x, e nas faces laterais está desse jeito. Modelado está. Tá aí daí. Dá uma olhada nesse problema. Determine a distribuição de temperatura regime permanente de uma placa retangular de lados A igual a B igual a π, que tem as bases inferior e superior mantidos a temperatura seno x, seno 3x, 3 seno x, e respectivamente faces laterais mantidas a zero. É basicamente o mesmo problema que a gente modelou, a única coisa que em vez de L é π. Tá? Então, olha, a modelagem desse problema dá essa EDP para você. Você tem condições para as faces laterais, condição para a face superior, ou inferior, essa aqui é inferior, condição para inferior, condição para superior. E aqui está a modelagem da EDP. Muito bem, como você ataca uma coisa dessa? Você pode atacar com separação de variáveis, tá? A gente diz que U de xy é uma parte só em x e uma parte só em y. Então, o xx mais o yy fica sendo x', y mais xy', dando zero.
de onde você pode descobrir que x duas linhas sobre x mais y duas linhas sobre y, isso dá zero. E, finalmente, x duas linhas sobre x é igual a menos y duas linhas sobre y. Ok. Esse lado só de x depende só de x, esse lado depende só de y, então eles são uma constante lambda. Tá? Os dois lados dependem de uma constante lambda arbitrária. Cada problema tem sua constante lambda. Olhando só para y, menos y duas linhas sobre y é igual a lambda. Aqui, menos y duas linhas, menos lambda y igual a zero. De onde você tira aqui y duas linhas mais lambda y igual a zero. No outro vídeo você viu como resolver isso aqui. Isso aqui você chuta um exponencial, cai numa equação característica. Aqui a equação característica é k ao quadrado igual a menos lambda. Essa é a equação característica para o y. Vamos olhar para x? Vamos olhar para x. Vou mudar de cor só para você perceber que eu mudei. Aqui x duas linhas sobre x é lambda também. De onde você descobre que x duas linhas menos lambda x é zero. A equação característica resultante disso aqui é k ao quadrado igual a lambda. Aliás, k ao quadrado não, porque é outro exponencial. Vou chamar de L. L ao quadrado igual a lambda. E aí, querido, tu tem que quebrar em casos. Coisas que chamam sua atenção. O de x, 0, depende de seno x. O de x, π, depende de seno x. Parece que esse problema de x tem que aparecer seno e cosseno. Então você está esperando o lambda negativo. Você pode esperar lambda negativo. No entanto, você não pode concluir sem investigar. Tá? Então você investiga lambda positivo, lambda igual a zero e lambda negativo. Vai acabar caindo no lambda negativo? Tá? Os motivos vão aparecer. Bom, já deixei esquematizado aqui. Para lambda maior que zero, esse é o y que você encontra, esse é o x que você encontra. Fazendo o teste para o y0, é bizu você sempre fazer os testes nesses caras que são identicamente nulos, tá? Porque eles entregam informação mais rápido. O y0 é zero, acabei descobrindo isso aqui. O de π e y é zero, acabei descobrindo isso aqui. Pegando essas duas, fazendo um sistema, descobri que C3 e C4 tem que ser nulos, o que dá a solução trivial, porque o x zera, e portanto não presta, então y maior que zero não presta pra gente. Y igual a zero. Y igual a zero, você cai em duas coisas lineares, linear em y, linear em x. Fazendo os testes aqui, eu descobri que a solução em x fica nula também, que a solução trivial não presta. Portanto, lambda igual a zero não é útil para a gente. Aí, para lambda menor que zero, a gente precisa encontrar a solução, senão não tem solução. Né? Bom, testando para U0y, encontrei isso aqui. Tá? De onde eu concluí que C3 é nulo. Por que C3 é nulo? Porque se eu zerar isso é o y. Se eu zerar isso, eu estou dizendo que y é sempre nulo, o que é uma solução trivial, o que é uma solução que eu não estou procurando. Portanto, eu vou forçar o C3 ser igual a zero. Na linha de baixo, eu já sabendo que C3 é igual a zero, percebi que x de π depende só de seno. E daqui eu preciso zerar isso e, portanto, o seno de raiz de menos lambda x tem que ser nulo. Daqui a gente conclui que o seno de raiz de menos lambda x tem que ser nulo. E, portanto, raiz de menos lambda vezes x tem que ser um nπ. Legal. Uma conclusão, assim, melhora nosso entendimento sobre quem é lambda, mas não crava quem ele é. Ela, no entanto, dá uma solução geral para a gente. Lembra do princípio da superposição? Tá? A cara de uma solução vai ser essa. U de xy é o produto de x com y. X com y. A gente sabe que x é C4 seno desse cara, C1 exponencial, C2 exponencial. Essa parte em y, essa em x. O que eu fiz aqui foi pegar esse C4, quando multiplicado por C1, e chamar de K1. Só para ficar mais simples, não carregar tanto de constante. Eu já juntei elas numa só. E depois C4 vezes C2 eu chamei de K2. Tá? Bom, chegou a hora então de começar a olhar para as condições. Eu vou testar em x0 e xπ, que é onde aparece aqueles senos. Tá bom.
Fazendo U de x0, que é igual a seno, e isso veio da modelagem, tá? Isso veio da modelagem matemática. Eu tentei subir a página procurando modelagem, mas está nas páginas anteriores, né? Ó, a modelagem disse que U de x0 é seno. Tá bom. U de x0 é seno, e isso aqui é K1 seno de raiz de menos lambda x, K2 seno de raiz de menos lambda x. Conclusão. Conclusão é que raiz de menos lambda tem que ser igual a 1, senão isso aqui não vai dar seno x. Beleza? Beleza. Então eu vou reescrever. Eu vou reescrever isso aqui só para a gente conseguir montar um sistema legal. Ó, seno x é igual a K1 seno x mais K2 seno x. E aqui eu entendi que o raiz de menos lambda é igual a 1. Bom, tendo essa informação, eu vou reescrever a equação de baixo. Ó, 3 seno x é K1. Agora esse exponencial não anula, né? Esse exponencial vai dar exponencial de π seno x mais K2 exponencial de menos π seno x. Ok, aqui a gente monta um sistema com as constantes, né? Então eu sei que K1 mais K2 tem que dar igual a 1 e K1 exponencial de π mais K2 exponencial de menos π tem que dar igual a 3. Aqui é interessante multiplicar embaixo por exponencial de π. Exponencial de π aqui, essa dá 1 e essa dá exponencial de 2π. Multiplicando a de cima por menos 1 e somando com a de baixo, eu vou ficar com K1 exponencial 2π menos 1 é igual a 3 exponencial de π menos 1. De onde eu descubro K1 igual a 3 exponencial de π menos 1 dividido por exponencial 2π menos 1. Ok. Tá. Encontrei K1, falta K2. K2 eu vou encontrar da primeira equação. K2 é 1 menos K1. De onde K2 é 1 menos esse troço grandão aqui, ó, 3 exponencial de π menos 1 sobre exponencial de 2π menos 1, que é exponencial de 2π menos 1 menos 3 exponencial de π mais 1 sobre exponencial de 2π menos 1. Quem cortou aqui foi o 1, né? Ó, olha que belezinha. Corta e o K2 fica exponencial de 2π menos 3 exponencial de π sobre exponencial de 2π menos 1. E, essencialmente, a questão acabou. Agora é só montar a solução geral, né? Ó, o de xy, a gente sabe que tem esse rosto, a gente já sabe quem é K1 e quem é K2. Tá? Então, vamos lá. A solução, portanto, u de x, y, é K1 que multiplica. Quem é K1? K1 é esse cara. 3 exponencial de π menos 1 sobre exponencial de 2π menos 1. Que multiplica quem? K1 que multiplica exponencial de y aqui. Exponencial de y. E na y, que multiplica ainda um seno, né? O seno de x, que multiplica seno de x. Ótimo, seno x. Seno x, ainda somado com K2, que é exponencial de 2π menos 3 exponencial π, dividido por exponencial 2π menos 1. Multiplica E na y ou E na menos y? Já esqueci. E na menos y, seno x. Vezes E na menos y, seno x. O gabarito coloca isso de um jeito um pouquinho diferente. Ele coloca o seno em evidência e coloca isso aqui, né? Ó. 3e na π menos 1 sobre e na 2π menos 1 e na y, somado com e na 2π menos 3e na π sobre e na 2π menos 1 e na menos y, isso tudo vezes seno x. Ele ainda faz mais uma frescura. Ele não gosta desse e na π aqui em cima, divide em cima e embaixo por e na π. Tá? Então o gabarito fica assim, ó, 3 menos e na menos π sobre e na π menos e na menos π, aí e na y. E ainda divide todo mundo por e na π aqui, ó. E π
menos 3, dividido por E, π, menos E na menos π, E na menos Y, seno x. Moçada, tenho um comentário para fazer que é o seguinte. No gabarito aparece um 2 multiplicando esse cara aqui, ó. Um 2 aqui e aparece um 2 aqui também. Eu não encontrei esse 2 e eu desconfio de gabarito errado, tá? Então, por favor, se eu tiver errado, você, por favor, me corrija ou, enfim, fique sabendo que o gabarito aparece um 2 e pode ser erro de conta meu, tá? Ou o gabarito tá com a conta errada. Show? O que eu pretendia com esse vídeo? Com esse vídeo eu pretendia te mostrar um problema que junta a modelagem matemática com a resolução da EDP. Né? Portanto, um problema grande, denso, complicado. Veja que a resposta é pavorosa, mas assim, o procedimento não é complicado. O procedimento é o mesmo que você estava usando para outras questões. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.